que é o seguinte, ó. O Brasil não teve golpe porque Bolsonaro foi um covardão, diz Lula, que é essa que está aí na tela. Sem citar o nome... Opa, volta lá, Breno. Volta lá. Eu que traí a equipe, hein? Parei de falar, ele passou. Sem citar o nome de Bolsonaro, o presidente afirmou que o país correu sério risco e por pouco não voltou aos tempos tenebrosos. E a outra, pode colocar, Flávio Dino será relator de recurso de Bolsonaro contra a multa no TSE. É engraçado que a segunda matéria parece um comentário irônico da primeira, né? Não é verdade? Você pega a primeira manchete e ele diz assim: Brasil não teve golpe porque Bolsonaro foi um covardão, diz Lula. Flávio Dino será o relator do recurso de Bolsonaro no TSE. E não teve golpe? Como é que é esse negócio? Vou começar com as damas agora. Vai lá, Lili. Esse assunto você está habituado. Meu Deus do céu, isso. Tá, vocês estão me ouvindo? Então, pronto. Isso aqui é uma piada, gente. Isso só pode ser uma piada, dá vontade de rir. Eu até vi o nosso amigo aqui, colega de bancada, o Luiz postando no Instagram dele, não sei se vocês viram. Ele postou lá que em uma tacada só o Lula quebrou aí umas 3 narrativas da esquerda, né? Primeiro, de que o Bolsonaro teria dado um golpe. Segundo... eu não lembro a outra, mas aí a terceira de que... A segunda é que se ele fosse corajoso... Não, corajoso para o Lula é quem dá golpe, né? Isso. Corajoso para o Lula é quem dá golpe. Ou seja, foi tipo assim... Foi falta de coragem ter dado o golpe. Ou seja, e o Bolsonaro não deu. Lili, você tá aqui o que o Luiz falou. Ó. O tweet do Luiz é o seguinte... Lula diz que golpe não ocorreu porque Bolsonaro foi um covardão, entre aspas. Em uma só frase, o Bebum admitiu, segundo Luiz, seu tweet, que não houve golpe, que corajoso para ele é quem dá golpe, que democracia, então, foi salva por Bolsonaro, não por Lula ou Xandão, como a Globo diz. Exatamente. É esse o tweet. Exatamente, a terceira era essa. Então, foi o Bolsonaro que salvou a democracia, né? Gente, é ridículo, mas... ao mesmo tempo, e isso, o Gilmar Mendes, não sei se vocês viram também, né? Recentemente ele falou também que não houve golpe. Então, assim, aquele ali é um camaleão, né? O discurso dele é flutuante, cada hora vai para um lado. Mas nessa questão também do Flávio Dino, assim, eu não sei o que é pior, né? Se é o Flávio Dino estar lá ou se ele pegar o caso do Bolsonaro. Aliás, não tem nem como mensurar isso. Tudo é trágico. Mas ele vai pegar o recurso, a gente já sabe no que vai dar. A gente já sabe aonde isso vai chegar, né? A gente já sabe que o Bolsonaro vai acabar por receber a multa aí de qualquer jeito, não tem... aliás, eu não sei por que se dão ao trabalho hoje de levar qualquer tipo de caso, de elevar ao Supremo mais. A não ser que as pessoas tenham esperança aí que vai cair no Nunes Marques, enfim, né? O outro lá tem tanto medo que eu também acho que não faz muita diferença, não. Eles estão completamente apáticos. Mas no caso do Bolsonaro, isso a priori estava no Supremo, não é, o Forjaz? Não chegou ao Supremo. Se bem que se foi recurso, chegou ao Supremo. No TSE, enfim. Foi isso, não foi? Não, foi um recurso. Assim, depois da definição no TSE, eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal então, foi a multa, e agora no Supremo foi sorteado. Caiu um então, assim, Dino. Eu teria... Ele herdou, eu acho, se não me engano, acho que esse ele herdou. Foi sorteado antes, ele herdou, se eu não me engano. Ok. Eu teria parado no TSE mesmo, porque você vai recorrer, você vai cair aonde? Você vai cair na mão dos tiranos, entendeu? Você está contando com o quê? Com a sorte que vai cair no Nunes Marques e que ele vai ter um pouco de coragem para fazer alguma coisa? Ninguém ali pode fazer nada, tá todo... Aliás, né, os dois que poderiam fazer não fazem. E o resto simplesmente não quer fazer, é do regime. Então, assim, essa situação do Brasil é muito trágica. O Bolsonaro está sendo caçado de todas as formas. Eles não vão parar, cada vez fica mais ridículo. A gente tenta explicar isso aqui nos Estados Unidos, né? A gente tenta explicar aí o caso da baleia. Eles começam a dar risada. Quando a gente fala assim, não é sério, eles não conseguem acreditar. Aqui nos Estados Unidos, a gente tenta explicar o caso das joias. Agora, qual que foi a última deles também aí, que eles estão acusando o Bolsonaro? É da vacina, né? Do cartão de vacina, né?
Então, eles não vão parar. Isso já passou de ser uma fishing expedition, né? A gente agora resta aí saber o que é que o Flávio Dino vai atribuir de multa, né? Eu acho que o cerco vai se fechar cada vez mais. Eles vão focar em destruir, dispersar a direita. Eles sabem que o Bolsonaro pode estar inelegível, mas continua sendo a maior figura política, o maior representante da direita nesse país, influente, lidera assim muito bem, levanta líderes, e nós precisamos disso agora para as eleições municipais. Eles estão apertando, e eu acho que eles vão apertar ainda mais depois das denúncias que nós fizemos aqui nos Estados Unidos, em Washington, D.C., mas nós também não vamos parar, já estamos aí agendando as próximas na Europa. E, enfim, a situação do Brasil é revoltante. Lili, o problema é que quando vocês denunciam aí fora, vocês quebram a bolha institucional e ela força a bolha mediática a abordar o assunto. Portanto, quando o CIPEC coloca na resolução a perseguição ao Bolsonaro como item do CIPEC para o mundo, em uma direita crescente na Europa, o ambiente não está mais tão favorável assim. Ô, Figueiredo, falou ali que ele foi um covardão, deixa eu passar a bola para você. Os dois temas, fica à vontade para falar tanto sobre o Dino quanto sobre o golpe ou sobre os dois. Eu estava olhando aqui, ó, covardia é uma característica em que o medo excessivo impede o indivíduo de correr riscos ou enfrentar o perigo. Impede de tentar. Ué, mas toda acusação não é de tentativa de golpe? Se ele é um covardão, então se ele se acovardou, não teve tentativa? E agora? Como é que fica esse negócio? Não teve tentativa e também não teve golpe, né? Vamos ser bem sinceros, não teve golpe, não teve tentativa, não teve nada. Gilmar Mendes disse, há pouco tempo atrás, né? O Gilmar Mendes mudou de ideia. Agora ele está falando que foi só uma arruaça, né, Diogo? Não foi mais nada mais do que uma arruaça. Afinal de contas, não faz nem 1 ou 2 semanas, soltaram um mendigo. Eles prenderam um mendigo. O mendigo estava lá e foi acusado do crime multitudinário. Ou seja, qualquer um que estivesse naquele ambiente ali, se tivesse uma mosca, eles iam prender a mosca e iam acusar ela. Ou seja, estão acusando todo mundo. Aquilo ali é uma bobagem. Já foi externado até pelo outro ministro, Marco Aurélio, né? Muito corajoso Marco Aurélio, mas assim, corajoso fora do Brasil, né? Aqui dentro ele não fala isso não, acho que... Hein, ministro? Ele está fazendo críticas e críticas aí ao STF. Mas o Lula chamar o Bolsonaro de covardão, olha, tem gente reclamando que o Lula só fala do Bolsonaro, só fala do Bolsonaro, só fala do Bolsonaro. Esse pessoal que está reclamando que o Lula só fala do Bolsonaro, ele vai ver só quando o Lula começar a falar do governo dele. Aí sim que eles vão começar a reclamar, porque é um desastre total. A gente está rumando aí a uma crise econômica gigantesca, já estamos numa crise econômica, uma inflação nos alimentos, né, na mesa, no orçamento doméstico, corroendo o orçamento doméstico do cidadão, e o Lula está com uma decrescente aí da sua aprovação através de pesquisas, né? A gente não acredita muito em pesquisa, mas as próprias pesquisas que demonstravam que ele tinha uma grande popularidade e aceitação, agora ele está numa queda brusca, justamente por causa disso, né? A inflação em alta, rombo nas contas públicas, impostos o tempo inteiro, a associação e se aliando a ditaduras socialistas, né? A imagem do Brasil no exterior com seus discursos indo por água abaixo, tanto que até a grande imprensa, a imprensa corporativista, aquela que se pagar bem, ela até fala a verdade, começou a desmídia. A desmídia, como diz o Diogo, a desmídia, ela começou a se descolar também. Essa semana foram apenas críticas ao Lula. Críticas principalmente, se pegar Estadão, o UOL e toda essa turma, Globo, né, até a Daniela da CNN, até ela criticou o Lula porque ele não fala do seu governo. Se ele começasse a falar um pouco mais do seu governo, e é porque ele não tem o que falar que ele fala do Bolsonaro, porque ele não está apresentando nada. O que o Lula apresenta são muitos projetos. Nós vamos criar isso, nós vamos criar tantos institutos federais, nós vamos criar, falar, até papagaio fala, né? Agora fazer é um pouquinho diferente, e o brasileiro ficou acostumado a ver as realizações com o governo Bolsonaro, que ia lá e fazia, entregava o que ele falava. O Bolsonaro entregou, em tanto que entregou um país com um superávit, mesmo após uma pandemia. Superávit esse
que o Lula conseguiu corroer, e agora estamos nos rumando a 300 bilhões de dívida pública. Ou seja, é uma dívida pública gigantesca. E dívida pública, quando o governo gasta mais do que ele arrecada, essa conta nunca é paga pelo governo, essa conta é paga pela população. Por isso os impostos, por isso a inflação e por isso o Lula em queda vertiginosa. Com relação ao Flávio Dino julgar, eu achei muito curioso o que veiculou nas redes sociais, né, do Flávio Dino ser o relator aí dessa ação contra o Bolsonaro, dessa ação na qual o Bolsonaro colocou um recurso. Foi a afirmação do deputado Lindbergh. Quem não se lembra, o deputado Lindbergh ele é conhecido como Lindinho na planilha da Odebrecht. Ele já tinha sido cassado, ele havia sido senador, agora eu creio que ele é deputado, né? Ele foi senador, ele não foi cassado, ele foi investigado na Operação Lava Jato, não conseguiu se reeleger, e ele fez a seguinte citação. Ele disse, agora, vamos colocar assim em outras palavras, né? Eu não sei exatamente, mas ele disse, agora sim o Bolsonaro se ferrou, porque caiu na mão do Flávio Dino. Isso deixa bem claro, porque como ele faz parte de todo esse grupo político do PT, deixa bem claro que o julgamento do Flávio Dino, para a elite, a cúpula petista, ele não é isento, né? Isso fica claro. Ou seja, ele mesmo, alguém colocou que, olha, o Lindbergh está denunciando o Flávio Dino, porque ele disse que não vai ser algo isento. Não vai ser algo que vai ser julgado de acordo com o que a gente espera de um juiz da Suprema Corte, mas sim de acordo com a ideologia e o pensamento do juiz, né, da Suprema Corte, que é o Flávio Dino, que é um comunista, né? Ou seja, a perseguição ao Bolsonaro ela é evidente e ele não fica mais nem escondida por cortina de fumaça, já fica bem claro. E os próprios parlamentares do PT deixam claro que ela está sendo feita por aqueles... Paulo, deixa eu fazer um adendo nisso que você falou. Claro. É um absurdo sem tamanho um ex-ministro da Justiça do governo Lula, que é declaradamente um comunista, ser, né, o relator julgar uma ação de um ex-opositor do Lula, de Bolsonaro. É um absurdo, isso não deveria nem ter, mas é Brasil, né? Coisa de democracia. Ah, maravilha. Mas na democracia, né, Diogo, a gente tem um indicado pelo presidente que era seu segurança sendo impedido por um ministro da Justiça e depois um amigo sendo indicado de forma aplaudida. Mais um, né? Mais um. O advogado foi, né? Tem o advogado do partido, tem um advogado próprio e agora tu tem um amigo indicado e aprovado pelo Senado. Isso é uma vergonha, nosso Senado é uma vergonha, Pacheco é uma vergonha, ele é grande responsável aí por não manter o equilíbrio dos poderes, né? Estaria na mão, porque nós temos ferramentas para frear isso, né? Mas as ferramentas, elas parecem que têm alguns motivos obscuros por trás, na qual elas não são utilizadas na nossa democracia. Peço vênia posições em contrário, mas chamei de xerife quando ainda no Brasil estava. E intitulei este que é o inquérito do fim do mundo. Então, só para constar que ele foi meio corajoso aqui também. Ministro, e aí, tá fácil de manter essa acusação de papelão aí lá fora agora? Como é que fica esse negócio, né? O povo tá olhando, agora estão olhando, né? Agora pararam de fingir que não estão vendo. Eu sei que o senhor teve até um esforço ainda quando ministro de levar um pouco a verdade do que já se desenhava por aqui, lá para fora. Então eles fingem que não vem, mas agora não estão fingindo mais. E aí, tá fácil de manter essa história de golpe do covardão? Como é que o senhor vê tudo isso aí? Tanto a questão da fala do Lula, né, a respeito de não houve golpe que ele é um covarde, quanto a questão do TSE, a multa do TSE na mão do Dino no STF. Pois é. Isso tudo nos leva de volta àquela questão da visão internacional e da comunidade internacional, porque eu acho que está começando a se abrir realmente um espaço de luz para o mundo, para ver o que acontece no Brasil, mas ainda há pouca iluminação. Então, a gente teria que fazer chegar todos esses detalhes. Por exemplo, o fato de Flávio Dino estar
no Supremo, né? Eu até fiz uma live recente, eu chamei de, olha, dinocracia pujante, né? Para falar da democracia brasileira, que é uma dinocracia, né? Isso, né? Porque você vê, por exemplo, esses seminários que os ministros do Supremo fazem no exterior, né? Eu sempre acompanho isso porque é muito interessante, porque eles sempre chamam lá juízes de Supremas Cortes de outros países do mundo, falam, nossa, que legal, vocês no Brasil estão defendendo a democracia e tal. E eu fico pensando, esses juízes, Suprema Corte alemã, ou não sei o quê, ou é cinismo, então é porque eles não sabem, porque se eles soubessem, então, que o Lula nomeou seu advogado, né, para o Supremo, que nomeou o seu ministro da Justiça para o Supremo, porque essas pessoas não se dão por impedidas, né? Que o outro tem a mulher que tem o escritório de advocacia, que representa uma empresa, e esse ministro do Supremo, né, que a mulher é advogada daquela empresa, não se dá por impedido e perdoa a dívida daquela empresa, né? E será que essa comunidade, do caso jurídica internacional, sabe o que está acontecendo? Acho que ainda não, né? Então, ainda existe essa imagem, a imagem popular é de que, enfim, é sempre mais superficial, Lula é bom e Bolsonaro é ruim, né? E que isso que ainda está no mundo. Começa a se desfazer. Mas tem uma elite que vê realmente o seguinte, olha, não, o Supremo no Brasil teve que agir de certas maneiras, porque havia uma tentativa de um regime populista e tal. Essa elite que talvez não seja cínica, esteja, na verdade, mal informada e que precisa começar a ver essas coisas, né? A acusação de um golpe que, na verdade, é uma minuta, pelo que se vê, né, de implementação de estado de sítio, algo que está previsto na Constituição, que precisaria ir ao Congresso, né? Então, esse trabalho internacional de dar o detalhe das coisas é que realmente é fundamental. Mencionava a Lili, acho que isso está começando, né? Está começando, e precisa ir adiante com essa perspectiva, sobretudo jurídica e não política, porque as pessoas veem assim, é uma questão política entre um lado e outro. Não, não é uma questão política entre um lado e outro, né? É uma questão das regras do jogo de uma democracia, né, que está sendo, né, democracia inabalada, né, como diz também, e não inabalada. Está abaladíssima, óbvio. O mundo precisa ver esse pessoal que acredita tanto no constitucionalismo, né, nas Supremas Cortes, como as defensoras da democracia, vão ver o que está acontecendo no Brasil. Só um detalhe que eu me lembro, assim, né, alguns anos atrás, a respeito disso, já na mão de quem caiu, e o Lindbergh comemorando que caiu na mão do Flávio Dino. Eu me lembro na época do impeachment da Dilma, ali no auge, começo de 2016, quando não sei qual recurso que seria a favor da Dilma, eu lembro que estava vendo televisão e caiu, quando veio a notícia de que tinha caído na mão do Gilmar Mendes, né? Então, todo mundo que era contra a Dilma comemorando, né? Porque, olha só, o Gilmar é contra o Lula e tal. Né? Agora o Gilmar, enfim, não sei lá qual é a posição dele, mas enfim, eu acho que na época aconteceu de maneira correta o impeachment, mas tudo isso está errado, né? E que as pessoas fiquem torcendo na mão de quem vai cair o processo, porque aí a gente vai saber qual é a decisão, né? É uma distorção completa. Você olha, então, os grandes modelos de... Não quero também... aquela coisa que o Diogo falou, né? Que a gente começa com a digressão. Mas o modelo de Suprema Corte, Estados Unidos. Não existe isso. Vamos ver na mão de quem que cai. As decisões são colegiadas, né? É um lugar que lá não tem inquérito do fim do mundo, não tem o Supremo fazendo papel de Ministério Público, né? Não tem isso. Mas, então, colegiado já é o que é, mas, assim, pelo menos que seja colegiado. No Brasil, tudo na mão de quem vai cair. Que absurdo essa coisa da decisão monocrática, dos juízes que assumem individualmente decisões dessa magnitude, né? Por que você tem um órgão colegiado se as decisões são individuais? Na verdade, o mundo precisa começar a ver esse tipo de coisa, né?